A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, mais uma vez estamos refletindo na Escola Bíblica Dominical, na lição DVD, número 8, para o dia 24 de maio de 2020. Estaremos estudando esse assunto tão gratificante, tão significante para a nossa vida espiritual. Ela traz aqui por título: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E o texto áureo encontra-se no capítulo 2, versículo 20 da carta aos Efésios. Palavra trazida pelo apóstolo Paulo, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, de que está edificada por meio dos ensinos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. A leitura bíblica em classe encontra em dois textos da Escritura: Efésios capítulo de número 2, versículos 20 a 22, e São Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, que nos diz assim, o primeiro versículo 20 do capítulo 2 de Efésios, nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, vamos logo para a introdução. Antes da introdução, vamos dizer aqui os objetivos principais da lição que queremos estudarmos hoje, que ela tem o objetivo, no primeiro tópico, o objetivo é explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O segundo objetivo é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunhos do profeta. O terceiro objetivo é refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. A introdução nos diz assim: por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção.
capítulo 2, versículo 21 de Efésios. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Versículo 20 do capítulo 2 de Efésios. Assim, há um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Então, vamos ver os aspectos importantes que nos faz com que Paulo use aí essa ilustração, essa metáfora ou coisa semelhante para nos mostrar a importância que somos em Cristo. Só um edifício, ele só é garantido quando ele tem uma perfeita base. Tudo está na base. Para se sustentar uma edificação, é preciso que se faça uma boa base. Se a base ela não for eficiente, ela só for uma base ruim, se você pode formar a edificação mais bela sobre ela, que está comprometida, a qualquer momento pode ser transtornada. Então é preciso que se tenha base, e a nossa base é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra, é o seu testemunho. E a gente vai aprender muito nessa lição hoje acerca disso. O primeiro tópico fala sobre um edifício espiritual. Aqui diz assim: o santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo do exclusivismo de Israel, povo de Deus, como povo de Deus. Então, Israel tinha no templo o povo de Israel tinha no templo o maior orgulho, a maior honra de ter sido revelado por Deus, que se construísse o templo onde Deus se manifestaria, como na oração de Salomão. Salomão fez aquela oração tão bela, aquele pedido glorioso, que o templo funcionasse ali como pronto-socorro para atender o povo em qualquer que fosse a situação calamitosa, e que Deus se manifestaria ali para solucionar, para resolver, para atentar pelo pedido do povo lá no templo que Salomão edificou. Deus fez algumas recomendações, achou até interessante a oração de Salomão, mas ele fez a recomendação que, acima de tudo, o povo precisa ter compromisso com ele. Ele diz: tudo bem, eu acho até interessante, isso é o nosso argumento, viu? Eu acho até interessante que o pedido que está fazendo, Salomão, grande sabedoria no seu pedido, mas se eu cerrar os céus, se eu enviar as pragas, se eu enviar seca, de maneira que não haja produtividade na terra, aí ele disse assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí ele disse: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Deus quer sarar a nossa terra, sarar os nossos corações por meio da humilhação. Nós precisamos nos humilharmos e orarmos, nos comunicarmos com Deus, apresentarmos a Deus as nossas necessidades, buscarmos nele o socorro. Ele quer que busquemos a sua face, isso é, tenhamos compromisso e consagrarmos tempo para ele. Buscar a face do Senhor é estar compromissado com a sua verdade, compromissado com a sua palavra. Ele disse que também que se haja conversão. O que é conversão? Mudança de estado. Conversão na lei da física é mudança de estado. Você pega uma substância que você faz com que ela muda, converte ela em outro corpo. Como a água, por exemplo, que é o estado natural da água, é líquido, mas você pode aquecer a água e ela se evaporar, torna-se um estado gasoso, e você pode refrigerar a água a ponto que ela vai se solidificar e tornar-se uma pedra, um gelo. Então, querido, mas aí
é preciso que entendamos que o homem precisa mudar radicalmente do estado pecaminoso para o estado de santidade. Isso que é conversão, do estado de rebelde, desobediente, para ser temente, prudente e, acima de tudo, respeitador ao nome do Senhor. Isso que o Senhor exigiu de Salomão: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, todo mundo quer ser ouvido por Deus, mas largar o compromisso com o pecado, largar a carnalidade, largar a rebeldia, a desobediência, é mais difícil. As pessoas querem chegar a Deus de qualquer maneira, mas Deus requer santidade. Santidade convém àqueles que querem se aproximar de Deus. Então, ele continua aqui, ó: a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu a lei cerimoniais, as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma humanidade, a igreja. Viu, irmãos? Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, conceito de santuário, não? O poder não está lá no templo edificado pelos homens. O templo, com toda a revelação que Deus deu, com toda a sabedoria que Deus deu a Salomão, Salomão edificou com toda a dedicação, procurou fazer o melhor que ele pôde na revelação de Deus. Mas ali, querido, o mais importante é que o nosso coração é que seja apresentado a Deus como morada do Espírito. O Novo Testamento, Jesus veio para isso. Jesus aboliu a lei cerimonial, viu, irmãos? Porque ele cumpriu em si todas as necessidades que precisariam ser cumpridas, todas as recomendações, tudo que as exigências que eram feitas no Antigo Testamento, porque ela apontava para Cristo, para que o homem pudesse tomar uma posição, para o homem pudesse seguir uma direção, alguém que realmente pudesse levar ao encontro com o Pai. Mas em Cristo se cumpriu. Cristo não só é o sacerdote, como também é o sacrifício necessário, viu, irmãos? Para purificar nossa alma. Então, por meio da sua morte na cruz, nós precisamos só desse reconhecimento. Quem reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador, automaticamente vai obedecer. Agora, esse negócio de dizer que Jesus é bom, o diabo também sabe. Jesus é poderoso, o diabo também sabe. Só que o diabo não obedece. Então, nós precisamos tomarmos o caminho. O orgulho, a presunção e a soberba, não há exclusivismo no tocante a Deus. Deus é para todos. Todos que se arrependem do pecado, todos que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, independente da nacionalidade, independente da naturalidade, independente da condição física, da condição social, independente de qualquer que seja a circunstância. Cristo quer salvar o homem, quer libertar. E é para isso, essa foi a mensagem que os apóstolos pregaram. Esse é o fundamento dos apóstolos. Cristo é a única solução. Então, no Antigo Testamento, os judeus se orgulhavam de ter o templo como o símbolo sagrado, como a fonte da santidade. Na realidade, a fonte da santidade é Deus. É Jesus quem morreu na cruz do Calvário para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Agora eu falo sobre o santuário cristão. Vamos aprender no segundo subtópico o que é o santuário cristão. Ele diz assim: os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra
Salomão, quando este recolheu, ou melhor, quando esse reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma uma instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, querido, nós também somos pedras vivas, porém não somos a principal. Todos aqueles que se rendem a Jesus, que reconhecem, é o testemunho de Jesus que nos faz sobressair, querido. Testemunho de que obedecemos a Jesus, os ensinamentos que Ele nos deixou. Então a gente precisa disso. Nós somos santuário cristão, para o louvor do nome do Senhor. Então o santuário cristão tem que estar limpo, purificado, arrumado. Então não se pode alguém que quer tomar o nome de Jesus viver misturado com pecado, misturado com idolatria, misturado com feitiçaria, misturado com coisas semelhantes, viu, irmãos? Tem a maçonaria, desejo de grana, só unicamente grana. Nosso Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não pode buscar crescer na vida, enriquecer, pode, porém sabendo que tudo vem do Senhor, é Ele quem vai proporcionar a bênção para você. Então, se somos cristãos de fato, devemos ter muito cuidado, porque somos santuário do Espírito, e o Espírito não reside, não habita em casa suja. Se você sujar sua casa, seu coração com imundície, com impureza do pecado, o Espírito Santo vai ficar de fora. Então é preciso que, através do arrependimento, da reforma, fazer uma reforma na casa. Qual é a reforma que se faz? Através do reconhecimento dos erros, através da contrição, aí contrito, você faz a sua confissão do pecado, e aí o Espírito Santo tira toda a impureza e volta a residir no seu coração e te dá alegria e fazer com que você faça aos outros ter alegria, porque na realidade o cristão não é egoísta. Todo mundo que quer algo só para si é egoísta. O cristão, ele tem um compromisso, acima de tudo, de manter uma identidade que faça com que ele seja conhecido como alguém que é transmissor de algo bom. Independente disso, se o cristão ele for egoísta, quiser, eu estou salvo, daí você automaticamente, se você recebeu a salvação, já entra no seu coração o grande desejo de ver todos que estão em volta de você sendo salvos. Então é preciso que tenha esse cuidado. Você é templo, é santuário cristão. O terceiro subtópico vai falar sobre a pedra angular. Agora vai falar da principal, né? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir com a estrutura e manter as paredes em linha certa. Olha que coisa importante. Agora mudou um pouco as questões das edificações, mas o alicerce continua sendo a base principal para poder sustentar todo o peso que vai acima. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito
ou monolito, com cerca de 12 metros de comprimento. Olha só, querida, que tamanho de pedra já naquele tempo, para encontrar uma pedra de 12 metros de comprimento, aqui não fala da largura, mas uma pedra com 12 metros de comprimento, daquele tempo era muito difícil para se mover, para se trabalhar, mas molito é isso, é um bloco, molito é pedra de grande proporção, ou um único bloco de pedra com a medida. Então, na realidade, Jesus é a pedra principal. E essa pedra principal, ela é colocada num ponto onde ia se apoiar todas as estruturas, tudo seria ligado àquela edificação que seria colocada ali, seria tudo apoiado nessa pedra chamada pedra angular, nessa pedra principal. E Jesus é a nossa pedra principal da esquina. Ele é que sustenta a nossa edificação. Sem Jesus, se você começar a fazer coisa de si mesmo, não transmitir toda a honra, toda a glória daquilo que é feito por você para Jesus, automaticamente daqui a um pouco você não vai aguentar o peso, vai rachar essa edificação, vai quebrar, vai ser jogada por terra. Então é preciso que tenhamos o cuidado de colocarmos tudo o que fazemos. Acima de tudo, pedimos a direção de Deus, o Espírito Santo, para nos proteger, nos iluminar. E tudo que fizermos, entendemos sim. Claro, irmãos, tem que ter um reconhecimento de que o homem trabalhou. É bom que os ministros, principalmente os líderes, reconheçam nos seus comandados, reconheçam trabalhos executados, que elogiem e tudo mais, mas a honra e a glória pertencem ao Senhor, nem ao líder Max, mas ao Senhor, Então, que nós entendamos isso. O Senhor é a nossa pedra angular da esquina. O quarto subtópico fala sobre a pedra principal. A ideia da identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Lá no Salmo 118, versículo 22, há uma profecia sobre uma pedra que seria rejeitada, mas que se tornaria a principal da esquina, fazendo referência a Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pelas autoridades governamentais, mas ele é a pedra principal da edificação do reino de Deus, da igreja, que é o povo principal da terra. A igreja, irmãos, ela é perseguida por quê? Porque ela é principal, porque ela é preciosa. Então, irmão, ninguém chuta cachorro morto. Criança não vai futucar a mangueira sem manga para catar folha, vai futucar onde tem fruto. Então, nós precisamos entendermos o seguinte: quando você começa a dar fruto, quando você começa a servir ao Senhor, começa a se dedicar, começa a fazer as coisas para adorar, para fazer crescimento do reino de Deus, você começa a orar intercedendo para que alguém alcance os benefícios do Senhor, alcance cura, alcance privilégio. Você começa a orar assim, automaticamente existe um ser que vai se revoltar e vai usar os adeptos dele para poder tentar te atrapalhar. Ele não quer que você se edifique, que você realmente reconheça o Senhor Jesus como, ou notifique isso, ou proclame isso, que o Senhor Jesus é o principal. Não adianta, os homens podem se levantar e criarem grupo, criarem força mundial, mas a força mundial, quem é o dono do mundo? Quem é o dono do mundo? Quem é o criador do universo? Quem é o controlador de tudo? É o soberano, altíssimo Deus. Então, irmão, nós pertencemos a um Deus todo-poderoso. E às vezes a gente fica tão perturbado com as histórias que se contam nos nossos dias, e às vezes precisamos entender que até coisas que a Bíblia diz que iria acontecer nos últimos dias, e elas estão acontecendo, e a gente está perturbado ao invés de nos aproximarmos do Senhor. Nós temos um esconderijo do Altíssimo.
Busquemos essa convicção no Senhor. Então, querido, ele diz que ele mesmo afirmou que ele é a cabeça da esquina. Jesus mesmo afirmou. Então ele continua assim como também os apóstolos testificaram de ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, o homem prudente, quer dizer, quando está falando de homem aqui, não está isentando, não está excluindo as mulheres, não. Fala de homem, quando a Bíblia usa a palavra homem, ela está se referindo ao ser humano, de onde se originou. Deus criou o homem, depois do homem, Deus criou a mulher e encheu toda a terra da espécie, mas o homem é a semente que Deus usou, a semente principal. Irmãos, dessa semente, você, por exemplo, quando você vai plantar uma plantação qualquer, você pega uma semente e bota lá na terra. Então, uma semente, você plantou uma semente, você não plantou a fruta, você plantou uma semente. Daqui um pouco, a semente, quem faz germinar e dar o crescimento, produzir? É Deus. Então, irmãos, a honra e a glória é de Deus. Você trabalhou? Sim. Teve boas intenções? Sim. Foi lá, preparou a terra, cultivou, botou a semente? Ótimo. Deus seja louvado por isso. Mas quem fez a semente germinar? Quem fez nascer a árvore? Quem fez produzir os frutos? Ele é o Todo-Poderoso. Então, irmãos, e Jesus disse que se a semente cair da terra e ela não morrer, fica ela só. Mas se ela germinar, produzirá e dará muitos frutos. Então, irmãos, se você ficar aí de braço cruzado e não fazer a obra de Deus, você vai ficar só você. Mas você não foi chamado como servo de Deus para ficar sozinho. Então, graças a Deus, estou salvo, mano. Não quero nem saber de ninguém. Meu compromisso é com a minha salvação. O seu compromisso é com a sua salvação, com a salvação dos outros. O teu testemunho já é uma pregação para poder levar outras pessoas a sentir o desejo por Cristo. Crente tem que contagiar com o testemunho. Crente tem que ter desejo. Tem que ser vigorento, porque as pessoas têm que agarrar nele. Porque é isso que faz o passarinheiro, né? Alguns passarinheiros, tadinho, o bichinho vai lá para comer e pisa no puleiro, pega agarrado, pisa onde ele colocou a artimanha da cola. Nós temos a mensagem que a pessoa vem espontaneamente. Agora você ficar presa ao nosso testemunho que damos acerca de Cristo. Então, irmãos, esse primeiro objetivo aí foi terminado, esse primeiro propósito, que é o de explicar acerca da pedra fundamental, viu, irmãos? Agora o novo concerto é o fundamento, o segundo subtópico, vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É bom que depois nós vamos entendermos aqui dentro do contexto que o profeta que Paulo está se referindo aqui não são os profetas lá do Antigo Testamento, não, irmãos. Então, nós vamos entendermos aqui acerca do que é profeta, o ministério de profeta no Novo Testamento. O ministério de profeta no Novo Testamento é diferente do ministério de profeta do Antigo Testamento. Nos diz aqui a leitura aqui do primeiro tópico, nos diz assim, o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o principal apóstolo foi Jesus, que foi enviado dos céus pelo Senhor para ser o Salvador do mundo. E ele diz assim, nos evangelhos
nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Então eles usavam o termo de apóstolo, aqueles 12 que foram escolhidos por Jesus. Depois ele vai também falar acerca de Paulo, porque, irmãos, existia algo que era requerido, alguns requerimentos para que pudessem se tornar apóstolo. Dentre eles, ser instruído, ser convertido ao Senhor Jesus. Esse era o principal. E ter sido chamado por ele, ter sido enviado por ele, diretamente por ele. Esses apóstolos foram enviados diretamente por ele. E dentre uma das recomendações era ter contemplado Jesus, a face de Jesus, ter convivido com Jesus fisicamente. E interessante que o apóstolo Paulo, ele não pertenceu ao ministério de Jesus, mas ele teve uma chamada especial e foi confirmada a sua chamada, que o próprio Senhor colocou como alguém que iria levar o evangelho aos gentios para quebrar algumas barreiras e protocolos que seria difícil aos judeus. Perdão de novo. Vamos ver. Eles foram testemunhas oculares do ministério morte e ressurreição do nosso Senhor. Então, os apóstolos foram testemunhas oculares. Eles viram e participaram com Jesus de todo o seu ministério e foram enviados por ele, foram chamados por ele. Então eles viram a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Jesus, depois de ressurreto, fez questão de apresentar-se entre ele. Depois de ressurreto, Jesus ainda ficou 40 dias entre eles. 40 dias, Jesus deu as últimas instruções, deu-lhes a capacitação e a segurança para que eles pudessem realmente assumir a grande responsabilidade que estava imposta sobre eles de dar continuidade ao difundir do Evangelho, anunciar o reino de Deus. Então vamos mais adiante, ele nos diz assim: assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. No capítulo 15, versículo 8 e 9, vai dar de 1 Coríntios, vai dar um esclarecimento. E também em Romanos capítulo 1, versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Olha só a responsabilidade, irmãos. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento, a mensagem que a gente fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas é porque os apóstolos e profetas eram fundamentados no ensinamento de Cristo. Como aí, dentro da teologia aí, alguém diz, o batismo tem que ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, porque alguma linha aí que estão levantando nos últimos tempos, estão mostrando as unhas aí, não, está errado, porque o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Pedro disse que o batismo é em nome de Jesus. É no fundamento daquilo que Jesus ensinou, irmãos. É isso, é fácil de entender, mas quando as pessoas querem complicar, porque muitas das vezes as pessoas estão perdidas na casa do Pai. Porque ela não quer obedecer. Então é preciso que a gente... Mas esse é outro tipo de assunto. Mas vamos entendermos que, acima de tudo, apóstolo é aquele que era enviado, aquele que era portador de algo especial daquele que o enviou. Quem enviou os apóstolos foi o próprio Senhor Jesus, e deu a eles todos os requisitos, toda a capacidade para poder
cumprir. Mas vamos prosseguirmos aqui. O segundo tópico fala sobre a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou que as escrituras, a doutrina deles ou as escrituras que eles preservavam ou cuidavam em transmitir, esse que era o fundamento. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia, de estudo pentecostal, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profeta posterior. Mas nós temos visto nos nossos dias aí que grandes líderes religiosos estão querendo dizer que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser revista, ser renovada. Olha, irmãos, eu até acredito na questão da tradução, algumas traduções e tudo mais, para dar mais esclarecimento de acordo com a cultura do povo, de acordo com a compreensão de algumas traduções, mas não da revelação de Deus. A mensagem de Deus, ela não pode ser mexida, ela não pode ser esquecida, porque o próprio Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras deles não hão de passar. Então, a doutrina que os apóstolos pregaram estava firmada daquilo que aprenderam com Cristo, que trouxeram no testemunho de Cristo. E muita gente querendo mudar nisso, porque na realidade Cristo, em alguma situação, ele torceu muito para sair tudo aquilo que era do homem e ficar só o que é dele. Entendeu, irmãos? Então, muita gente corre quando se fala de algumas doutrinas que requerem do homem uma posição mais afetiva e mais segura naquilo que é de testemunhar do amor de Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamar e intérprete. Proclamador e intérprete da revelação divina. Então, a palavra profeta aqui, como eu já disse, irmãos, é totalmente diferente. Claro, os profetas do Antigo Testamento também fizeram isso, totalmente. Eles traziam uma mensagem, eles eram alguém que proclamava, que interpretava a revelação divina. E esse também é o conceito do profeta no Novo Testamento. Então, a ordem da frase em Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolo e profeta indica tratar-se dos profetas da igreja e não do profeta do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estava oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram
participantes da promessa foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, profetas do Novo Testamento, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Então é a palavra de Cristo que é o alicerce. Então os profetas, aqueles que falam a palavra de Deus, o pastor hoje que prega a palavra, está na condição de profeta. Quem é profeta? Aquele que fala em lugar de outrem, aquele que traz, que proclama e que interpreta uma revelação de Deus para o homem, uma revelação divina. Então, os pastores, que são pregadores da palavra, presbítero, qualquer homem da palavra, qualquer pessoa que tem responsabilidade e que anuncia a palavra, que pode ser um diácono, ou mesmo um auxiliar de trabalho, ou mesmo um membro comum, quando ele está no compromisso de pregar a palavra, ele está na condição de profeta, quer dizer, aí, embora ele não tenha um reconhecimento, não tenha uma patente, é o profeta tal, mas ele é um profeta porque ele está exercitando-se, ele está exercendo a condição de proclamar e interpretar a revelação divina. Então, fica bem esclarecido aí acerca disso, do profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento hoje. O terceiro subtópico vai falar sobre edificados para a morada de Deus. Então, nós fomos edificados para a morada de Deus. Vamos entendermos a importância disso aqui. É o que a igreja precisa se assegurar. Ele diz assim, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. No capítulo 2, versículo 21 aos Efésios. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, irmãos, você fala, olha, isso é assim bom, mas se a parede estiver mal feita, não tiver no prumo, não tiver no material adequado, ela está comprometida por si só, mas o alicerce permanece o mesmo, está entendendo? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, porque fruto do Espírito é diferente do dom. O dom, você recebe, dom é um presente, você recebe gratuitamente, Deus escolhe quem Ele quer dar e dá o dom, mas o fruto não, o fruto é adquirido pelo conhecimento, pois está ligado na árvore, está ligado na videira. Jesus disse que Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas, e Ele diz, toda vara que nele não dê fruto, que arranca, que tire. Então a vara tem que ser cuidada para que quem cuida da vara é o próprio lavrador. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ele diz, toda vara que em mim não der fruto, atira. Viu? Então é um perigo o crente não ter preocupação em dar fruto, em conhecer a vontade de Deus e praticar, viver tanta arrogância, tanta intolerância, criticando a tudo e a todos, querendo que tudo seja do seu jeito, da sua própria maneira, que ele acha que tem que ser, mas não, irmãos. Tem algo que a gente precisa entender, que a gente é ser humano e que a gente precisa entender que o outro também é fraco como nós somos. Não adianta o orgulho, a soberba e a presunção, porque nada vai superar aquele que se quebranta diante de Deus e reconhece o seu estado de miséria. A humilhação, a humildade é um dom grandioso para levar o crente a reconhecer as suas fraquezas, se humilhar, e o amor que ele precisa
exercitar para com o seu próximo. Então, que nós nos ajustemos por essa palavra. Então, ele diz assim, o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Então, precisamos nos ajustar para nos tornarmos templo santo do Senhor. O segundo subtópico do terceiro tópico vai falar sobre templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naum, que designa o recinto interior ou lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo do Espírito Santo, separado do pecado para permanecer em Cristo, passar a viver, para pertencer a Cristo, passar a viver em santidade, viu? Todo crente foi chamado para ser santo. Eu fico triste, eu vejo, esses dias mesmo que eu estou em casa na quarentena, eu vejo crente, sabe, que deveria estar ocupado com a palavra de Deus, está pela rua soltando pipa, xingando palavrão, chamando o outro para mão, para briga. Que tipo de crente você é? Vai tomar vergonha na cara e se converter. E, mas eu sou da igreja, pode ser de qualquer, não é da igreja ainda, porque se for da igreja você vai ter cuidado de estar fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, isso não estou contra que o camarada vai soltar pipa assim, a igreja, mas tenha prudência, você é diferente em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, jogando futebol, ou qualquer coisa que você estiver fazendo, você tem que ser diferente, tem que dar testemunho. Agora, crente desordenado, precisa se... De fato, só é crente, precisa de Cristo. Então, irmãos, tenhamos esse cuidado aqui, como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Olha que coisa gloriosa, irmãos. É você saber que você é a morada de Deus, que Deus está dentro de você. Quando você clama, Ele derrama unção, você exala a presença de Deus sobre outras pessoas, quando você tem aquela comunhão, aquele cuidado para não pecar. Sabe, irmãos, a gente falha, a gente é ser humano, por causa da nossa humanidade, a gente tem muito erro, mas tem erro que você pode evitar, você tem que lutar. Deus quer ver você lutando para não pecar. Aí você vai para o lugar onde tem pecado, você mistura com um pecador e ainda pratica os pecados que ele está praticando, só misericórdia. Então preciso de vigilância. Nós fomos chamados para ser santo, separados do pecado para servirmos a Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, como já vimos. O crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como
no interior de crentes, no corpo interior de crentes. A igreja formada por judeus e gentios. A igreja, meu irmão, é o grupo, todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, que se converte a Jesus, torna-se igreja. Então, nós temos, eu gosto muito de falar disso, nós temos três classes de povos no mundo. A primeira, viu, irmãos, vou botar em ordem só de conhecimento, mas aí eu vou falar daqui a soberana. Primeira classe, judeus, nação eleita do Senhor. Segunda classe, gentios, todos que não fazem parte da agremiação de Israel. Terceiro, a igreja, convertidos a Cristo em todos os tempos, judeus e resto do mundo. Todos que se convertem a Cristo tornam-se a igreja e formam o povo mais importante, mais poderoso na terra, o povo que tem intimidade com o seu Criador, o povo que adora, o povo que glorifica, o povo que tem cuidado com a sua vida na santificação para agradar o seu Criador. O povo que reconhece a obra realizada pelo Criador de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário para nos libertar da maldição do pecado e da morte. Pensemos nisso, tenhamos o cuidado com isso, irmão. Então, a conclusão diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular que é o próprio Cristo não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, irmãos, entendamos isso. Cristo é a pedra angular de esquina. A palavra de Cristo representa, a Bíblia representa o próprio Cristo. Então, ela não pode ser revogada. Os apóstolos, aqueles que foram enviados, os profetas, os que proclamam e interpretam a mensagem, a revelação divina, precisam estar conscientes que a mensagem não é dele, a mensagem é do Senhor Jesus. É o testemunho de Jesus que fará a diferença. É o compromisso com Jesus que fará a diferença. Portanto, receba essa palavra aí, você que vai estar estudando a Escola Bíblica Dominical, se você tiver a oportunidade de estar contemplando-nos, receba essa palavra e seja mais do que abençoado para a glória de Deus. Tenha um domingo super abençoado na presença de Deus e que acenda no seu coração essa luz gloriosa para te dar visibilidade e todas as trevas serem dissipadas e o nome do Altíssimo glorificado em sua vida. Que Deus nos abençoe para a glória do nome de Jesus. Sejam felizes.